eu recebo aqui o advogado, doutor Gabriel Meneghetti. Obrigada pela sua presença. Boa tarde, doutor. Boa tarde, um prazer. A gente também recebe aqui, olha, a Vanusa de Assis e também a dona Eusina. Elas foram vítimas de golpes e vão contar pra gente o que aconteceu. Vou começar com você, Vanusa. O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Beta. Eu fui vítima de golpe através da internet, porque uma influenciadora postou algo que ela estava precisando de ajuda. E como essa influenciadora era muito confiável, tinha muita credibilidade, eu caí no golpe. Eu depositei uma quantia, assim, uma quantia, como que se diz, representativa, porque eu confiei, realmente eu caí no golpe, porque era uma pessoa que não tinha como eu desconfiar. E como é que você descobriu que era um golpe? Eu descobri que era um golpe depois, porque a influenciadora mesma também postou e ela própria foi vítima do golpe. Ela também sofreu o golpe. Era aquele golpe do Instagram? Isso, o golpe do Instagram. Que se invadem a conta da pessoa, possam pedir no... Isso, exatamente. Dinheiro. Pede dinheiro, igual aquele também que às vezes eles postam objetos, né? Vendendo eletrodomésticos. Vendendo objetos, mas nesse caso era pedindo uma quantia em dinheiro, em espécie mesmo. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente qual foi o final dessa história. Se você conseguiu o seu dia de volta, se você foi atrás disso, como é que ficou. Antes, vamos ver com a dona Eusina. O que aconteceu com a senhora também? Boa tarde. Boa tarde. O golpe que eu levei foi da cesta básica, dizendo que o governo tinha liberado 12 cestas básicas durante assim, um ano para as pessoas, né, todo mês receber. Aí eu peguei e aceitei, né, que eu não queria aceitar, mas eu aceitei para poder doar para outra pessoa. E nisso que eu aceitei, na hora tudo ok, mas à noite quando eu fui dormir, eu vi que eu tinha caído um golpe. Eu parei para pensar e vi que não estava certo. Quanto que a senhora perdeu? 33 mil. 33 mil reais? Isso, 33 mil. Qual foi a sua reação quando a senhora se deu conta de que aquilo se tratava de um golpe? A reação que eu passei a noite toda sem dormir. Aí eu liguei para minha filha às 11 horas da noite, falei para ela, disse, mãe, não pode ser. Eu falei, foi sim. Aí quando eu fui à agência, eles mandaram diretamente para o INSS, aí lá eles falaram para mim. Eles tentaram entrar em 2 contas, eu consegui uma, aonde que eles fizeram o golpe, entendeu? O golpe da Vanusa, ela já falou que foi virtual, né? Foi pela internet. Foi pela internet. O da senhora foi presencial, foi virtual, como é que foi? Não, isso foi diretamente na minha casa. Mas conseguiram concluir depois na internet? Na minha casa mesmo. Na sua Eles casa. ligaram para mim, perguntando se eu queria cesta, mas não falou o dia que ia levar. E daí 15 minutos eles chegaram com a cesta, eu já estava na minha rua, já sabia todinho meu endereço, sabia tudo. Aí eles entraram... Os bandidos fizeram um empréstimo no seu nome? Meu nome, na minha casa, sem eu perceber nada. E falando que... Qual foi o argumento que eles usaram para que a senhora fosse convencida ali naquele momento de tirar uma fotografia? Porque tudo... A senhora desconfiou a partir do momento que a senhora tirou uma fotografia, não é isso? Não, porque eu tinha visita na minha casa. Aí eu falava assim, essa pessoa que também está precisando, porque vocês não dão para ela? Mas não posso, é só para a senhora. Aí eu fiquei assim, né, com visitas, não tinha como pensar na hora. As visitas foram embora, eu parei para pensar e eu vi que estava tudo errado, que eles tinham feito um golpe. Qual foi a peça do quebra-cabeça que a senhora falou assim, eu fui vítima de um golpe? É porque mandaram assinar um papel da cesta, eu assinei. Aí me pediu meus documentos, eu dei. Aí falou assim, deixa eu tirar uma foto da senhora. Eu deixei tirar. Para mim, tudo bem, tirou. Mas depois eu pensei, mas por que tirou a minha foto, né? Eu fiquei pensando. Aí, aquela noite eu não dormi, eu fiquei a noite toda preocupada com aquilo, passei mal com a minha pressão, né? Aí, no outro dia, deu certo. Era 5h30 da tarde, na hora que eu estava na minha casa, que eles fizeram esse golpe. A menina do INSS falou para mim. Gabriel, vamos aproveitar, a gente está mostrando aqui golpes, né, no mundo virtual, no mundo físico também, o que aconteceu com a dona Eusina. Quais são os principais golpes que estão acontecendo para que a gente faça um alerta para o pessoal de casa? Vamos lá. Eu acho que hoje a gente não consegue nem acompanhar a quantidade de golpes que surgem, né? Cada uma falou um caso específico. Nós temos hoje, por exemplo, apenas na plataforma do Instagram, nós temos realmente esse golpe que páginas de pessoas influentes ou até páginas de pessoas não influentes, pessoas comuns, são hackeadas e esses golpistas colocam diversas postagens. Ainda bem que hoje nós conseguimos já pegar uma maldade, né? Conseguimos identificar esse golpe, mas muitas pessoas caíram. Outro golpe que é bastante comum são páginas de venda de calçados, vestuário, aí você clica na página, vê aquela infinidade de 15,
15 mil, 20 mil seguidores. E aí você clica nessa página, são seguidores artificiais. É uma página toda construída e montada e você faz uma compra deste produto nessa página do Instagram e esse produto nunca chega. Nós temos hoje, além disso, o golpe está muito comum, que é o golpe do falso advogado, que golpistas estão se passando pelos advogados, entrando em contato com os clientes, com as informações de processo e solicitando dinheiro, solicitando valores, e o cliente, né, levado Mas nesse golpe... Mas a gente se pergunta como é que ele tem acesso ao contato, ao nome do cliente e que de fato aquele cliente é daquele advogado? Vamos lá. Os processos, em regra, são públicos. Então, uma pessoa pode acessar o processo e esse processo tem os dados completos das pessoas. Inclusive nome, telefone? Telefone, geralmente sim. Quando você entra com o processo, hoje em dia é tudo muito virtual, você informa o seu e-mail e seu telefone. Mas, além disso, volta e meia a gente vê reportagem de vazamento de dados. Não sei quantos milhões de dados foram vazados. Nesses dados estão os nossos CPFs, os nossos telefones, os nossos e-mails, e essas pessoas, se valendo dessas informações, vão e dão um golpe nas pessoas. Hoje, eu como advogado até falo, é muito comum, vejo colegas que rotineiramente têm que informar, olha, estamos passando pelo nosso escritório e os clientes estão caindo no golpe. É uma infinidade de golpes, um dia atrás do outro tem um novo. Agora, o mais importante do que senha e CPF, até no caso da senhora, é a nossa imagem, é a nossa fotografia. Porque como no caso dela, hoje, como que você faz uma recuperação de senha? Com a sua identidade visual. Muitas vezes esse golpista, ele não tem a senha da senhora, mas com a sua foto, a sua identidade visual, ele consegue recuperar a sua senha e o seu acesso, por exemplo, na conta gov.br. E lá ele faz um empréstimo, faz uma série de alterações no seu cadastro e vai lhe dar um prejuízo. E vocês não foram as únicas, infelizmente. A gente tem aqui muitos telespectadores trazendo relatos. Tem gente dizendo, meu nome é Flaviano, eu caí no golpe, dizendo que era do banco, me roubaram R$5.000 pelo telefone. Também tem gente dizendo aqui, olha, tem golpe de venda de moto e carro, tomou um prejuízo de R$1.000 de entrada, eles fizeram documentos, vídeos da moto. Também tem gente dizendo, eu fui vítima, perdi R$4.000, redução de parcela do carro, até hoje nem consigo falar com eles, sumiram. Teve mais relatos aqui, tem mais relatos. Acabei de levar um golpe, sacaram um valor que estava na conta e fizeram um empréstimo de R$2.300. Também tem a Leila, que está assistindo a gente lá de Nova Betânia. Ela fala que clonaram o número de WhatsApp, os golpistas estão usando o nome dela para pedir dinheiro no Pix. Esse golpe aqui também é tradicional já. E ela chegou a fazer um boletim de ocorrência, mas a resposta que ela teve da polícia foi que eles não investigam esse tipo de crime porque não é de alta periculosidade. Existe isso, doutor Gabriel? Não. Hoje a Polícia Civil ela é bem equipada nesse sentido. Existe uma delegacia especializada em crimes cibernéticos com profissionais altamente gabaritados. E o que fazer nesse caso? Enviei um Pix, não tem mais jeito, acabou? Não. O Banco Central ele tem um mecanismo chamado Mecanismo Especial de Devolução. Assim que você perceber que você tomou esse golpe, que você enviou um Pix para um golpista, você entra em contato com a sua instituição financeira, com o seu banco e solicita desde já a devolução deste valor. É aberto um chamado, é aberto um protocolo e quanto antes você faz essa solicitação, esse requerimento, maior é a sua chance de ter esse dinheiro estornado, porque é feito um rastreio. Ocorre que muitas vezes esses golpistas utilizam conta que não lhes pertence, conta de terceiras pessoas tão vítimas quanto desses golpistas. Então você manda uma chave Pix para uma pessoa chamada Dona Maria. Essa Dona Maria mora lá no estado do Mato Grosso e também foi vítima de um golpe. Essa pessoa já tem acesso a essa conta virtual dessa pessoa ou essa conta bancária, ela já retira uma cadeia de pessoas levando golpes para uma pessoa ser beneficiada. Revoltante, né? Por isso que essa dificuldade, né, da gente conseguir chegar
até essa pessoa, porque nem sei para quem que a gente deposita é o golpista, né? Senão seria fácil de encontrar, né? Você chegou a perder quanto, Vanusa? Você se recorda? Recordo, eu perdi R$2.000. Foi algo que eu estava guardando, né? Pois é, isso que é de matar a gente, porque é uma economia que às vezes a gente leva, sabe, Deus e a gente, o suor que é para trabalhar, para juntar aquele dinheiro. Você ia fazer o quê, por exemplo? O que você planejava fazer com essa quantia? Olha, eu estava guardando para fazer um investimento. Não tinha assim, não era certo que eu ia ser feito, mas eu estava guardando para fazer um investimento, né? Igual você falou também, né? Os golpistas, eles se valem também muito das pessoas. Eu sou uma pessoa de 50 a mais. Eu tenho 52 anos, então eles se valem muito disso às vezes também, quando eles vão buscar para dar o golpe. Eu não sei se isso tem procedência. Tem, doutor? De fato, infelizmente as pessoas que com mais de 50 anos são as principais vítimas deste tipo de golpe. Por razões, eu acredito, até que é uma certa dificuldade mesmo em acesso a dispositivos virtuais. E aí, além desse mecanismo, o que dá para fazer? Quando é o golpe famoso do Pix dentro do Instagram ou do WhatsApp, por mais que não seja tão fácil, essas pessoas podem acionar também as instituições bancárias. Porque, veja só, um banco, para você abrir uma conta, pelo menos para mim, é uma grande burocracia. Eu tenho que levar o meu CPF, eu tenho que levar o meu RG. As instituições financeiras bancárias, elas exigem um conjunto de dispositivos de segurança. E quando esses dispositivos são falhos, como uma terceira pessoa utilizar a conta de uma quarta pessoa, o banco, de alguma forma, também é responsável. Então, o que eu recomendo, além de um registro de uma ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos, também procure acionar essa instituição financeira na justiça, para que ela apure que sim, olha, eu tomei todas as medidas, todos os protocolos de segurança, porque se ela não tomou, ela pode também ser responsabilizada. E daqui a pouquinho você vai fazer um alerta de um golpe que a pessoa não precisa ter nenhuma informação, não precisa ter acesso à sua conta bancária para nada disso acontecer. Que é o golpe que mais está sendo aplicado recentemente, a gente vai fazer um alerta. Mas antes, diferente da sua situação, você juntou um dinheiro e estava ali guardado na sua conta, guardado, né? E aí você teve um prejuízo de R$2.000. R$2.000. A dona Eusina, ela levou um golpe de um dinheiro que ela nem tinha, que foi feito um empréstimo no seu nome, dona Eusina. Isso, meu nome. Imagina o desespero que bateu na senhora. Foi um desespero grande, porque eu estou fazendo tratamento, que eu tenho que fazer 3 cirurgias. Se talvez você deixe de fazer um empréstimo, para você fazer a cirurgia, vem uma pessoa e faz o empréstimo no seu nome. A senhora está pagando até hoje? Ué, estou pagando, está descontando. Hoje mesmo, fui ao banco, já descontou. Desconta todo mês. Quantas parcelas? 84 parcelas de R$400. É bastante dinheiro, né? Aperto no peito. Eu podia ter feito esse empréstimo. Para mim, hoje eu não estava sofrendo da coluna, que eu estou sofrendo muita coluna, né? Eu convivo com remédio, 24 horas. Tem que fazer 3 cirurgias. Estou esperando uma sair, que até hoje não saiu. Então, se eu quisesse fazer um empréstimo, eu tinha feito no meu nome, né? Eu mesmo. Já estava operado, já estava aliviando essa dor que eu estou sentindo. Doutor Gabriel, num caso como o dela, né, que ela tem ali provas de que ela foi vítima de um golpe, já não era para pelo menos ter bloqueado esse pagamento até depois resolver essa situação? Claro, conforme a história que ela nos contou, que ela nos relatou, com certeza ela tinha que ter, de alguma forma, já bloqueado esses descontos muito altos, inclusive. Pelo valor do empréstimo da senhora, eu até presumo que a senhora nunca tivesse nem feito o empréstimo, porque há um teto para isso. Veja só, uma pessoa que nunca fez um empréstimo na vida, um empréstimo consignado, tem que conviver com um valor enorme, de R$33.000. Como lhe falei, entrar na justiça, acionar esses mecanismos que nós temos, buscar a Delegacia de Crimes Cibernéticos, são pessoas que foram à casa da senhora, deve haver uma investigação para responsabilizar esses criminosos. Olha só, gente, não param de chegar comentários. E olha, se a gente for ler o de todo mundo aqui, eu acho que o valor da quantidade de golpes, sinceramente, esses criminosos estão milionários, essa é a verdade. Olha, tentaram passar o golpe em mim do advogado, que eu tinha ganhado um processo de uma causa trabalhista, mas que eu deveria pagar R$4.000 em um Pix, só que essa pessoa foi inteligente, essa pessoa entrou em contato com a advogada, ela falou que tudo isso, é o golpe do falso advogado, tá vendo? A gente tá fazendo mais um alerta. Daqui a pouquinho o doutor Gabriel vai falar pra gente de um outro golpe recente, fica aí, hein? Tem outro comentário, boa tarde, Alberto, eu conheço uma pessoa
caiu no golpe, assim como o advogado falou agora, essa pessoa, inclusive, sofre com depressão, gente. O valor foi acima de R$60 mil. Nossa, tem mais histórias aqui. Recebi um boleto de quase R$5 mil e não reconheço esse boleto. Também tem outra aqui, caiu no golpe de R$3 mil. O golpista se passou por meu advogado. Olha, esse do advogado tá bem alto, hein? Fica atento. Teve um comentário aqui, ó, de quase R$100 mil. Minha mãe caiu nesse golpe em Nova Rosa da Penha, quase R$100 mil. 2 consignados, mais de 20 mil cada, mais 10 mil de empréstimo, o nome dela, enfim, tem muitas coisas aqui também que ela está falando. Estão aplicando muitos golpes aqui no bairro. A minha mãe é idosa, de 68 anos. Não vou nem falar o nome dela, viu, gente? Para a gente preservar a identidade, até porque a gente já recebeu aqui psicólogos no programa, porque isso fere a autoestima da pessoa. Porque fica todo mundo olhando assim, nossa, é inocente, né? Fica todo mundo criando aquele rótulo em cima, principalmente de pessoas 60 mais, 50 mais, que são alvos, né? Alvos desses criminosos. Tem outros comentários, já levei um golpe desse, liguei na hora para o meu banco e nada foi resolvido. Muita gente se queixa disso. Ah, até agora nada foi resolvido. Olha o caso da dona Eusina, que até agora nada foi resolvido. O dinheiro da pessoa está já na mão dos criminosos, a pessoa está ali pagando por eles e nada, doutor Gabriel. Pois é quase que desestimulante uma situação dessa. Infelizmente é um problema que a justiça não consegue, talvez, alcançar a velocidade dos golpes. Hoje nós temos o golpe do false Pix, ou Pix promessa, em que a pessoa entra em contato com você falando que te fez um Pix por engano. É esse que é o Pix, que é o golpe do momento? É o golpe do momento. Presta atenção então, explica o que acontece. A pessoa entra em contato com você falando, olha, seu fulano, dona fulana, eu acabei de fazer um Pix, e muitas das vezes faz um Pix, eventualmente de um valor simbólico ou de algum valor, fala, olha, eu preciso da devolução, eu fiz por engano esse Pix. A pessoa devolve esse Pix, ou às vezes é enviado um comprovante falso de que o Pix foi realizado. A pessoa, na boa fé, devolve esse Pix. Enquanto isso, o golpista, ele acionou aquele mecanismo que é bom, que é o mecanismo especial de devolução, aciona a instituição bancária para falar, olha, o Pix tem uma questão de um Pix que eu mandei por engano. Aí, o que de fato ele fez. O que de fato ele fez. Ele fez um Pix para você. Você vai entrar no seu extrato e vai estar lá um Pix de R$1.000, por exemplo. Exatamente. Neste meio tempo, você devolveu esses R$1.000 para o golpista e o banco confirmou que, de fato, ele mandou por engano. Ele vai reter R$1.000 mais da sua conta. Então, o golpista vai ter esse valor em dobro. Ou seja, né? Fica atento, você que tem pai, mãe, avó. Se esse alerta já vale pra gente, quem dirá então num público aí de 50 a mais, que a gente já falou aqui, que acaba se tornando alvo desses criminosos, tá? Então fala, pai, mãe, ó, eu vi lá no programa da Robertinha, lá no Fala Espírito Santo, fica atento com esse golpe. E hoje a senhora tá como? Como é que a senhora está fazendo? Principalmente psicologicamente, né? Para um dia de cada vez para pagar essas contas aí, dona Eusina. É revoltante. Você fica pensando, como você vai fazer? Todo mês aí você vai lá receber, está descontando os R$400. Mas a senhora já buscou a justiça, né? Já busquei a justiça. E depois disso também, como ele falou, eu recebi um telefonema também do advogado dizendo que eu tinha ganhado já a causa, que eu tinha que passar o número da minha senha para eles, né? Na mesma hora eu liguei para o advogado e falei assim, não, você não resolveu nada ainda. Ou seja, quase que eles tentaram ali simular uma situação para a senhora cair mais uma vez, mas a senhora foi esperta. Que mas bom. Agora não cai mais não. Isso aí, dona Eusina, obrigada, viu? De nada. Sucesso aí nesse processo, tá? A gente quer noticiar depois que a senhora conseguiu reaver todo o seu dinheiro, tá bom? Tá bom, obrigada. Vanusa, também agora tá precavida, né? Tá blindada. Tô precavida, não entrei na justiça, né, na época, mas se precisar, né, se por acaso eu cair de novo. Não, fica atenta. Aí eu vou entrar na justiça, fica mas atenta, pelo agora eu amor vou ficar de mais Deus. atenta, pode deixar. É com informação que a gente fica mais atento, viu? Obrigada também, doutor Gabriel, pela sua participação. Uma boa tarde para vocês.